Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre quantos quilômetros eu consigo fazer. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Essa é uma pergunta, né? Quantos quilômetros eu consigo fazer? São vários fatores que vão determinar o quanto você vai conseguir fazer de distância, mas a principal dela é o tempo, é o quanto você consegue ficar pendurado no ar, né? Ficar voando, se manter voando. Mas só isso é suficiente para explicar o quanto tempo você vai conseguir voar? Não, porque você também vai depender do fator climático, ou seja, da janela de voo. Aonde você está voando, qual que é a janela de atividade termal, aonde vai estar acontecendo o voo. Das 10 da manhã até as 4 da tarde? Não, é do meio-dia até as 3, e assim por consequência. Então você vai ver essa janela de voo, e essa janela de voo é que vai determinar se você vai conseguir ficar no ar ou não, né? Então essa é outra coisa que vai estar. Mais um fator que pode influenciar é a sua habilidade em subir termal e o teto do dia. Se o teto estiver baixo, você sabe que a altura é combustível. Se o teto estiver baixo, quanto mais baixo, menos planeio você consegue com o seu equipamento. Por consequência, você consegue avançar menos em quilometragem, ou vai ter muito mais trabalho para avançar. Então, o teto do dia também é importante, né? Mais até do que o seu equipamento ser de mais performance ou não. Você tendo um bom teto alto, bacana, você consegue fazer uma boa distância mesmo com equipamento com menos performance, vamos dizer assim, tá? Então é assim, tudo vai depender desses fatores, tá? Da distância, da janela, mais velocidade, né? Que daí sim tem a ver com performance, que daí é a sua média horária. Quanto melhor você enroscar na térmica, mais rápido você vai chegar na base, se for um dia que não tiver nuvem no teto, e aí você vai tirar mais rápido. Então esse tempo que você perde ganhando a altitude reflete na distância que você vai conseguir percorrer, porque isso daí aumenta a sua média horária. Então é assim, não adianta só você, eu enrosco, mas tem que enroscar com eficiência, porque esse é um momento importante. Você perde muito tempo da janela subindo para depois tirar, entende? Então quanto mais rápido você subir, mais longe você consegue ir, porque você vai estar dentro do horário da janela termal. Uma coisa importante a ser frisada é que a janela termal, né, a hora que ela começa mais ou menos fraca, né? As primeiras termais são mais ou menos fracas, depois ela sobe rápido, fica bom para chuchu, para cross, né, para XC, e daí depois ela vai decaindo, né? Isso tem a ver com o sol, o ciclo do sol e o ciclo do aquecimento do chão, né? Então você vai ter os primeiros ciclos termais com uma distância de tempo entre um e outro maior, né? Então estourou a primeira termal na rampa, o primeiro ciclo, você viu o primeiro ciclo, ele durou entre um e outro, né? Durou 15 minutos, daí daqui a pouco estourou outro, já está com 10 minutos, daqui a pouco diminuiu 5 minutos, daí depois ele começa a aumentar entre um ciclo e outro de novo. Por quê? Porque o sol tá mudando de posição e vai mudando. Outro fator importante é o sol com relação ao relevo. Se você está voando no flat, e por isso que a maioria dos voos de distância acontecem no flat, a insolação é mais constante nos coletores termais. Enquanto que se você está numa região montanhosa, conforme o sol se move, ele vai causando sombras ali, né? Pontos de sombra ali e a própria inclinação muda a forma como o sol rebate nos coletores.
Então é um pouquinho mais complicado você fazer distância numa região onde é mais montanhosa do que numa região onde é flat, tá? Porque existe uma constância maior da atividade termal no flat. Então, olha, como é que a gente pode aumentar a nossa distância, aumentar a nossa eficiência, né, para conseguir mais quilometragem? Aproveitar a janela, ou seja, identificar a hora que a janela abriu, que começou a atividade termal. Se não for decolar na primeira, porque assim também, quem decolar na primeira corre um risco de pregar, porque entre uma e outra está muito distante ainda. Então, se você não ganhar altura no primeiro ciclo termal, você corre bem o risco de pregar. E já vi vários amigos pregando. Mas você sabendo identificar a janela termal, decolando no começo dela e subindo, já ganhando altura, é uma forma de você aproveitar melhor essa janela, né? Aí talvez você tenha que ser um pouco conservador nesse começo, no sentido de não ficar acelerando muito, ficar como se fosse um final de dia, sabe? Brigando para estar alto, tirando com estratégia. E aí a hora que o dia vai passando, né? Supondo que você decolou às 10 da manhã. Às 10 da manhã é perigoso pregar. Então você fica naquela coisa mais modo de atenção. Passou para as 11 horas, entre 11 e meio-dia. Isso eu estou falando baseado na minha região aqui, tá? Você vai para o Nordeste, lá o treco é desde as 6 da manhã. Mas aí é fato isolado. Vamos falar do mais normal. Aí 11, meio-dia, a atividade tá... A fritadeira tá ligada, né? Então, nesse horário, você tem a possibilidade de começar a acelerar, aproveitar melhor, fazer as tiradas com mais agressividade. Por quê? Porque como a atividade está forte, você muito provavelmente vai estar batendo, né? Se você... Aí é outra dica, a questão das linhas, né? Interpretar as linhas, porque existe um padrão na formação das nuvens, né? Eles chamam de hexagonal, de colmeia lá, né? Então, um dia que tem cloud street, que você vê as nuvens formadas assim, você vê que existe um padrão, né? Onde tem dois corredores de nuvens paralelos, muito provavelmente nesse entremeio aqui é onde está a reposição do ar, porque sobe ar quente, tem que descer ar frio. Então, se você, por exemplo, tiver em uma dessas linhas, para cruzar para uma outra, você tem que ficar esperto para não cair num ralo, num buraco azul e ficar no chão. É rápido para chegar no chão, a 4 metros por segundo você desce muito rápido. 4, 5 às vezes metros por segundo, parece até que está parachutando. Então, definiu a linha, você mantendo debaixo da linha, você vai numa boa. Precisa trocar de linha? Precisa, ok, troca, mas presta atenção no fazer essa transição, tá? Então, o que mais que eu ia falar com relação à linha? Você procurar a linha, evitar ralo, evitar os buracos azuis nessas tiradas. Se estiver voando de céu azul, né, em dia sem nuvem, é um pouco mais complicado, você vai depender mais da leitura do chão, mas às vezes você vai estar alto e você nem vai estar olhando para o chão. Aí compensa muito mais seu feeling de direção de vento e seguindo a linha baseado na direção de vento. E aí, voltando àquele assunto, você está no horário mais ativo termal, é a hora de acelerar, é a hora de fazer a transição. Vou acelerar 100%? Você não está numa prova de racing, né? Quer dizer, pode até estar nesse sentido. Mas se você estiver numa prova de racing, talvez você precise acelerar 100%, você precisa estar na frente e tal. Agora, num cross, o ideal é você equilibrar o que você precisa. Estou numa descendente eterna, 5 metros por segundo, compensa tacar o pé e ir embora para o próximo ciclo. Agora, eu estou ali, uma descendente de 2, numa transição, não tem por que eu dar um full ali de repente. Eu vou num 30%, num 50%. Quem tem um acelerador que dá 30, dá 30, ou 50, né? Ou 100 se precisar. E aí você vai administrando, vai aprendendo a administrar isso. Porque o acelerador, no final das contas, faz você perder altura. Você ganha distância, mas perde altura mais rápido, né? Então, você tem que entender o seguinte, que altura é combustível, existe uma janela de voo, quanto mais tempo você ficar no ar, mais longe você vai. E todos esses fatores juntos aí vão fazer você aumentar a sua quilometragem. Por exemplo, e a diferença é mínima, né?
Por exemplo, ó, se você tiver uma média horária de 30 km por hora, numa janela, vamos por aí de 3 horas, tá? Que é uma janela normal, todo mundo consegue, não nem todo mundo, mas a maioria dos pilotos que estão começando no cross country, 3 horas consegue ficar no ar, né? Ou precisaria ficar 3 horas no ar para pelo menos fazer uma distância. Então vamos lá, ó. Se você voar uma média de 30 km por hora em 3 horas, você vai percorrer 90 km, certo? Se você tiver a 36 km por hora, se você aumentar a sua média em 6 km por hora, não parece muito, né? Você vai voar 36. Mas daí, depois de 3 horas, você voou 105 km, ou seja, 15 km a mais, né? Se você conseguir aumentar para 38 essa média, você voaria 114, né? Mais 10 km, ou seja, mais 25 acima dos 30 km por hora. Então, é aquilo que eu falei. Se você conseguir subir com mais eficiência, aproveitar o horário que as termais estão fortes, enroscar para valer, subir, ir tirando, ir acelerando, você vai aumentando sua média de velocidade, né? Para no final da tarde você ficar brigando de novo para ficar no ar. E sua média provavelmente vai cair um pouquinho, mas você já compensou ali no começo, entende? Então é uma questão de estratégia, de ir dosando essas coisas, tanto acelerador, e tudo vai depender da condição do dia também. Isso é uma coisa que você vai ter que analisar antes, se é um dia propício, se onde você está voando vai estar com potencial de X ser grande, a direção do vento, a rota que você quer fazer, todos esses fatores vão influenciar. Então um monte de coisinha que você tem que prestar atenção. Vai falar, Ricardo, preciso fazer isso toda vez, né? Não, vai ter gente que vai pegar o parapente, botar na cabeça, vai dar sorte, ele está num dia legal, vai fazer 80, 90, 100, até mais quilometragem, sem ter estudado absolutamente nada. Por outro lado, se você estuda a condição antes, se você tem esses conceitos de velocidade média, de tempo no ar e distância, teto, né, de você enroscar melhor, bater no teto para tirar, aproveitar a termal até o final, enquanto ela compensa, que vai chegar no momento que vai ficar num 0 a 0 ali, um meio, que talvez não compense, que já compense tirar. Então, quer dizer, tudo isso, se você tiver esses conceitos na sua cabeça, pode ser que você voe melhor e consiga mais quilometragem, né? Então, devagarzinho aí vai se ajustando, né? Vai falar assim, Ricardo, você já fez altas quilometragens? Não, não fiz ainda. Aliás, isso faz parte do meu estudo para fazer quilometragem. Os amigos viajaram para Jaraguá, não tive oportunidade de ir, não tive como ficar fora do trabalho uma semana, e fizeram lá 150 quilômetros, né? Então, para mim, acho que vai ficar só pro ano que vem, esses 150 quilômetros. Enquanto isso, eu vou tentando melhorar os meus cross aqui na minha região, usando esses conceitos que eu estou te falando, né? E eu falo ele para internalizar também, porque eu preciso aprendê-los, né? Preciso ter eles frescos na cabeça. E como a minha região aqui é uma região mais acidentada, espaço aéreo mais restrito, vai ter o dia certo para fazer isso, né? Então isso também é uma lição, né? Veja aí o dia certo para a rota certa que você vai fazer. E também a temporada agora, a melhor época para cross aqui na minha região é primavera e outono. Então tá chegando agora a hora de se preparar para fazer esse tipo de voo. Então por isso até que eu estudei isso e estou trazendo aqui para você. Certo? Dito isso, então, se tiver alguma coisa para acrescentar, você que é crosseiro, você que faz grandes tiradas, se tem mais algum conceito que eu esqueci que possa ser agregado, alguma dica bacana, coloca aqui, escreve no comentário aqui embaixo, acrescenta aí para a galera, para quem entra no canal aqui poder ver, tá certo? E aí também a gente debate ali e conversa. Beleza? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Tem camisetas com estampa de voo livre, né? E sempre tem uma estampa nova, entra lá para ver na lojinha do Falando de Parapente, o endereço está aqui embaixo. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois falando de parapente. Valeu!